Relação, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, para que Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Eu não sei quantos aqui acompanham as lives do pastor Wilson, né? Todos os dias ele faz uma live às 7 horas da manhã, e se você não acompanha, e você pode nesse horário, você pode acompanhar. Pastor, não posso esse horário. Fica gravado, você consegue ver depois, enfim. Mas essa semana, alguém fez uma pergunta que depois, na nossa reunião de quinta-feira, foi algo de nós conversarmos, e enfim. Mas uma pessoa perguntou o seguinte: pastor, foi uma pergunta afirmativa, né? Porque essa pessoa perguntou assim: pastor, por que é que a vida cristã é tão complicada? E alguns falam, é verdade, é complicada mesmo. Mas algumas outras talvez falam, não é tão complicada. Quantos aqui acham que a vida cristã é complicada? Pois é, vou ter que mudar a pregação agora. Todo mundo está achando a vida cristã simples, simples demais. Mas um pouquinho antes, a Paula estava falando, quem tem uma necessidade aqui? Encheu aqui na frente. Então veja, quantos aqui entendem então que a vida cristã, ela é feita de várias etapas e vários processos, né, onde às vezes você avança, às vezes parece que não avança, fica meio travado, mas de tempos em tempos você parece que dá 2 passos, volta 1, depois dá 3, 4, mas é uma crescente. Quantos acham? Ué, mas esse processo é meio complicado, não é não? Então, só foi mudar um pouquinho a forma da pergunta, alguns responderam. Mas veja, na verdade, a vida cristã, ela é simples. Mas às vezes ela é tão simples, mas tão simples, que é difícil você entender que ele é simples. Pastor, você está complicando. Exatamente. Às vezes é tão simples, que você fala, não é possível. Eu não vou precisar fazer nada, eu vou ter só que receber. E às vezes você fala, não é possível, eu preciso fazer alguma coisa. Porque a vida inteira você foi ensinado desde pequeno a andar na base do merecimento. E aí chegava no final do ano, muitas vezes, muitos pais falam, olha, se você não for um bom menino durante o ano, você não vai ganhar o presente de Natal. Então, você precisa ser um bom menino, tirar boas notas para receber o presente. Antigamente era assim. Hoje em dia, os pais dão presente a todo momento. Mas, na minha época, era só em datas específicas. Quantos são dessa época? Olha aí, então você me entende. Era só em datas específicas. E, muitas vezes, havia aquela coisa do merecimento. Se você não fizer, você não recebe. E era assim mesmo. Às vezes, o irmão recebia e você não recebia. Então, veja. De alguma forma, isso foi sendo introjetado dentro de você, a questão do merecimento. E aí, quando você tem uma experiência com Deus, e aí você precisa tão somente ter essa experiência, se colocar como filho amado, você fala, não é possível. Eu vou ter que tirar boa nota em alguma coisa. Eu vou ter que ser bom em alguma coisa, senão eu não vou receber de Deus. Eu não mereço. E pior ainda, quando você apronta. Aí que você vai para o outro extremo mesmo, fala, não, aí Deus quer te dar, mas muitas vezes você fala, não, eu não posso receber não, eu não fui bom, eu pequei, eu errei, eu tenho uma vida oculta que é difícil para mim, e você vive naquele grande dilema. Então, aquilo que era para ser extremamente simples, você só desfrutar, veja que filhos amados, eles desfrutam facilmente dos seus lares. Então, você pega um filho que ele é muito amado, ele não tem crise. Ele se sente amado pelo pai, se sente amado pela mãe. Ele não está preocupado com o boleto do aluguel, não está preocupado com a questão financeira, não está preocupado com a saúde. Aliás, ele acha que ele nunca vai ficar doente. E por conta dessas coisas, ele vai, né? Brinca na valeta. Hoje em dia as crianças não brincam mais na valeta, mas antigamente se brincava. Era só chover, as criançadas ficavam na valeta. Olha, ninguém brincou na valeta aqui, agora foi com barquinho, vai. Talvez se não era.
Mas veja, por quê? Porque consegue desfrutar do amor do Pai. E para ele é muito simples. Ele só desfruta no descanso, sabendo que o Pai vai prover todas as coisas. Qual que é o problema? O problema é quando cresce. E aí ele começa a se preocupar com tudo. E aí ele acha que tem coisas que ele tem que fazer. E aí ele se depara muitas vezes diante de algum cenário que por mais que ele faça, por mais que ele se esforce para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser um bom profissional, para ser um bom pai, para ser um bom filho, por mais que ele se esforça, parece que nunca é o suficiente, parece que sempre está faltando alguma coisa. Quantos estão compreendendo? Então veja, vamos descomplicar todo esse entendimento aí, porque às vezes as pessoas elas ficam procurando algumas questões, né, e começam a tentar achar explicações para aquilo que é fácil, e aí começa a se perder, porque começa a perder o alvo, achando que tem que fazer alguma coisa. Então vamos ler lá em João, capítulo 7, a partir do verso 37. Eu acho que não. Estou ficando sem voz, parece aqui. Aumenta um pouquinho o retorno, talvez. Que acho que eu estou esforçando demais aqui agora. Diz assim, já está projetando? Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então veja, Jesus está dizendo aqui algo que, olha, quem crer em mim, vai receber, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E depois ele fala, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não está falando de um rio, está falando de rios, rios irão fluir. Rios é quando, às vezes sai um rio, e esse rio se divide para lá, para cá, e vai atingindo cada área da sua vida. Está falando de rios. Então veja que, muitas vezes, as pessoas não compreendem. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu posso deixar esses rios fluindo? Então, vou falar aqui a primeiro quesito. Está lá no verso 38. Põe só o verso 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Né? Então, veja. É no 37, na verdade, diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então a primeira questão na vida de um homem, de uma mulher, é a questão da sede. Sede. Pastor, por que Jesus fala a questão da sede? Por que é necessário você ter sede de Jesus? Por que é necessário você ter sede? Veja que o corpo do homem, 70% do nosso corpo, ele é constituído por água. Então, a maioria das pessoas, se ficarem sem beber água, elas morrem. Após 3 dias, a maioria das pessoas, elas morrem sem água. Sem comida, elas ainda continuam, mas sem água, elas morrem. Por quê? Nós precisamos ter essa água, o nosso corpo, ele é constituído dessa água viva. Então veja, sede é a necessidade mais vital do corpo humano. Mais vital. Beber água é saúde. Muitas pessoas não bebem água, e aí elas têm muitos problemas, físicos inclusive. Um dia eu fui no médico, o médico falou, você bebe água? Eu falei, não. Ele falou, beber água emagrece. Alguns estão pensando, o pastor não está bebendo água. Então mesmo. Fiquei sabendo que tem um aplicativo que avisa para você tomar água. Olha que coisa.
Oh, Deus. Então, veja, a maioria das pessoas, elas têm uma necessidade. Então, você ter sede, fala de você ter uma necessidade. Se você não tem uma necessidade, muitas vezes, suprida na sua vida, você vai estar em falta. E essa necessidade pode ser em várias áreas da sua vida. Então, você pode ter necessidade numa questão de emprego. Você está desempregado. Mas aí o que acontece? Ou os seus recursos não são suficientes para que você possa viver uma vida tranquila. E aí você trabalha, mas assim, o salário não dá até o final do mês. E aí sempre tem uma necessidade. Talvez a sua necessidade seja no casamento. Tem um casamento destruído. Está vivendo de aparências. Não separou porque é crente. E aí aquilo se torna um peso, muitas vezes. E aí você vive só de aparência. No Insta está maravilhoso, postando foto para cima e para baixo. Mas a realidade, ela não existe. É uma necessidade no seu interior. Talvez seja uma necessidade de uma cura física. Talvez seja necessidade de uma cura emocional. De tempos em tempos você entra numa crise emocional que te paralisa. É uma necessidade na sua vida. Talvez é uma crise que te leva a não conseguir dormir. É uma crise que te leva a você se esconder e não quero me relacionar com ninguém. É uma crise que você se fecha para os relacionamentos. São crises emocionais, que muitas vezes de tempos em tempos, se você não resolver, ela vem à tona. E a tendência é você se isolar, ir para a caverna. Então veja, a primeira coisa que você precisa ter é essa sede. Sabendo que essa sede, Jesus é a água viva que pode saciar essa sede. Então tem um tipo de sede que vai trazer uma satisfação, vai trazer um preenchimento interior que não tem a ver com as coisas desse mundo. Porque se as coisas desse mundo, elas te preenchessem verdadeiramente, e tem muitas vezes que pessoas, elas andam até se escondendo através das coisas desse mundo, mas acredite, existe muitas vezes um vazio interior que as coisas desse mundo não preenchem. Então, certa vez eu estava conversando com uma pessoa, e eu estava falando de Jesus, e ela falou o seguinte, ela falou, mas eu entendo, eu estava evangelizando ela, e estava falando da experiência que eu havia tido e tudo mais, e essa pessoa falou assim para mim, olha, eu te entendo as dificuldades que o seu pai passou, financeira e tudo mais, mas eu não consigo enxergar que Deus pode mudar minha vida. E ele começou a falar, falou, olha, eu tenho não sei quantos carros na garagem, eu tenho uma casa, sou casado, tenho meus filhos, eu não consigo assim enxergar. Então, tem coisas desse mundo, agora acredite, por mais que ele tenha tudo isso, existe uma necessidade interior, acredite. Porque se fosse assim, esses que têm posses e têm tudo que o mundo oferece, eles não teriam depressão, eles não teriam crises interiores, que só eles sabem, os psicólogos, porque eles vivem psicólogos, nada contra, desde que seja um psicólogo cristão. Então veja, então tem tantas coisas que muitas vezes o mundo ele mascara, mas ele não resolve, porque a sede ela continua. Por mais, e essas pessoas elas compram casa, carro, mas daqui a pouco aquele carro perde o valor, perde o sentido. Ele fala, acho que eu não quero mais esse carro não. Não consegue ser gratos por aquilo que tem. E essa necessidade de querer mais coisas e conquistar mais coisas, elas continuam. Então veja que, por mais que o mundo tenha, eles nunca estão satisfeitos. O rico, ele nunca está satisfeito com tudo que ele tem. Ele precisa ter mais.
E o pobre está insatisfeito porque não tem. É impressionante. Mas o que satisfaz mesmo de fato? É Jesus, é a água viva. Então a primeira questão é você ter sede, sabendo que existe sim uma água viva que te supre. E ela começa a jorrar de tal maneira que essa sede, ela é saciada. E essa é a primeira coisa que acontece, é a experiência com Deus. Não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é classe média. Mas uma coisa é fato, quando tem essa experiência de ser saciado, essa experiência ela começa a mudar a sua vida, a forma de você enxergar e lidar com determinadas situações do dia a dia. Então essa é a primeira experiência. E a segunda? A segunda é você crer em Jesus. Crer que Ele é essa fonte a jorrar na sua vida. E porque você crê nele todos os dias, e porque você entende agora que você está conectado na videira verdadeira que é Cristo, essa seiva de Cristo, né, fazendo uma analogia aqui do mar que corre, ela vai te alcançar. Então, quando você está conectado ao corpo de Cristo, você recebe essa água viva. Então, essa planta, fazer uma analogia aqui dessa plantinha aqui, ainda que ela seja artificial, amém? Mas só para você entender, se você pegar, vamos supor que ela não seja artificial, as folhas elas só estão verdes porque elas estão conectadas num ramo, esse ramo está conectado no caule, e esse caule está na raiz lá recebendo a água que leva e chega até você. Chega até as folhas. Então, fazendo essa analogia, quando você está conectado a Cristo, essa vida de Deus, ela vai te saciando todos os dias, e você não murcha. Você não resseca, você simplesmente vai ter a vida de Deus fluindo do seu interior. Amém? Então veja, quando você entendeu que você tem essa experiência, agora você crê e se conecta ao corpo, aí você começa a experimentar o quê? Dessa fonte a jorrar. Essa fonte a jorrar. Tem uma passagem que fala também, está lá em João 4, a partir do João 4, versículo 13 e 14, que é manter essa fonte jorrando. Aqui fala a respeito da mulher samaritana. Deixa eu só ler o 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Ele estava falando da água do poço, uma água natural, de coisas naturais. Mas aí no 14 ele fala: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então veja, primeiro Jesus está falando aqui de uma água natural, de coisas naturais. Sabe que quando você está correndo através de coisas naturais, essas coisas naturais, ela vai voltar a te dar sede. Por que vai voltar a te dar sede? Porque não te sacia. Fala aqui de coisas naturais. Um carro, você compra um carro, daqui a pouco você fala: acho que eu quero outro. Essa cor aqui, eu quero outra cor, eu quero outro modelo, eu quero... E assim você vai indo. Por quê? Depois de um tempo não sacia. Ah não, meu sonho é morar em apartamento. Aí o cara muda para casa. Desculpa, ele sai da casa e vai para o apartamento. Daqui a pouco ele está insatisfeito. Fala: bom mesmo era casa. O cara que está no apartamento quer ir para casa. As pessoas sempre têm uma necessidade. Mas depois que elas conquistam, elas estão insatisfeitas. Porque essas coisas naturais, elas não suprem. Você volta a ter sede. Você pode comprar um imóvel do seu sonho, passou a vida inteira comprando imóvel. Muitos que compram, depois falam: mas também agora, essa casa velha só dá problema. É impressionante. Pessoas sempre estão reclamando e murmurando. Porque as coisas naturais, elas não suprem. Mas aí Jesus fala, volta lá no João 4,14, deixa projetado. Aí, mas aqui ele fala: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, está falando que eu e você nos tornamos essa fonte a jorrar a eternidade afora. Então veja, se você pega uma fonte que ela está jorrando água, todo dia você vai ser saciado.
todos os dias, você pode se alimentar e saciar a sua sede nessa fonte. Então, tem alguém aqui que fica sem tomar água? Fala, hoje eu não vou tomar água, vou ficar esse mês sem tomar água. Acordei sem sede, não vou tomar água não. Estou querendo engordar. Então, veja. Então, você tem sede e vai lá e bebe. O que, segundo os médicos, é equivocado. A sede é o alerta que está faltando água. É a luzinha amarela do combustível. Vai faltar combustível, você tem que tomar água. Então, o certo é você tomar água sem precisar ter sede. Esse é o correto, amém? Mas, veja que, muitas vezes, você fala, pastor, eu entendi. Eu entendi que eu sou essa fonte a jorrar, mas por que parece que eu tenho essa sede ainda em algumas áreas da minha vida? Por que apesar de ser cristão, por que apesar de crer em Jesus, por que apesar de estar na igreja, estar conectado, parece que eu estou seco, eu estou murcho? Será que tem alguém aqui que já teve esse sentimento, ou até estar nessa posição, de falar, parece que, por mais que eu vou, parece que está faltando alguma coisa, já aceitei Jesus, mas está faltando alguma coisa? O que está de errado? Porque a palavra de Deus diz que tem uma fonte a jorrar. Só que existe uma questão, a fonte, ela está constantemente jorrando. Qual que é o problema? O problema é quando você, por não conhecer os princípios da palavra de Deus, ou não se alimentar dessa fonte diariamente, você começar a se alimentar de outras coisas que o mundo vem jogando dentro dessa fonte, e aí o que acontece? Essa fonte que está jorrando, você joga um dia uma mágoa, uma raiva, uma ira, coisas que vão acontecendo ao seu redor, você vai absorvendo, e você vai o quê? Entulhando essa fonte interior. E aquilo que estava jorrando agora está entulhado. E aí você começa a ter essa necessidade, dessa sede, que por mais que você conquiste coisas, ela está faltando alguma vida. Por quê? Porque tem coisas entulhadas. Então, uma vez que você recebeu essa fonte, você precisa agora fazer com que essa fonte permaneça jorrando constantemente. Porque é para a vida eterna. Agora, se no dia a dia, as coisas que estão ao seu redor, você vai absorvendo, ao invés de você pegar essa fonte e utilizar ela como uma vape celestial. O que é isso daí? Está meio sujo, você pegar e... Irmãos, aqui, às vezes, nós jogávamos só com a mangueira. Então, a gente lavava o salão aqui com a mangueira e tal, e tudo bem. Aí, um dia o irmão... O Kleber veio com a VAP dele aqui, ele tem uma VAP muito potente que ele usa lá no trabalho dele, ele trouxe a VAP dele, a gente tinha batido uma água. Falei, não precisa não, nós já batemos água. Daqui a pouco ele começou com a VAP. Irmãos, tudo que estava entulhado aqui, saiu, até a tinta saiu. Mas veja, o que isso quer dizer? Que muitas vezes, você fica encobrindo, está tudo bem, mas não está. Está entulhado lá, mas aí você mascara, porque se acostumou a viver entulhado. E irmão, está tudo bem? Não, está tudo bem, pastor. Homem é especialista nisso. Homem é especialista. Você fala, irmão, está tudo bem? O casamento está ótimo. Aí minha esposa vai conversar, fala, está tudo entulhado. Fala, ué, tem alguma coisa que não bate. Quantos estão compreendendo? Então veja, fala para o seu irmão assim, pega uma VAP celestial e desentulha aí, irmão. Então deixa eu te dar aqui alguns sinais, se essa fonte a jorrar, essa fonte eterna a jorrar, se ela está entulhada. Deixa eu te falar aqui alguns sinais. Tristeza. Você vive triste com... Não tem muita explicação, mas você vive triste. Tem uma insatisfação. Está insatisfeito no casamento, insatisfeito no trabalho. Isso gera uma tristeza interior que muitas vezes você nem sabe de onde vem ou por que está triste. E aí eu quero te falar, isso é um sinal de que a fonte parou.
Por quê? Porque o reino de Deus é alegria no Espírito. Então, a vida de Deus, ela é alegria. Se de alguma maneira você está triste, e você nem sabe o porquê, mas é uma coisa assim, você acorda, é tanta tristeza, que às vezes você nem quer levantar da cama. Você fala, amanhã você fala, nossa, segunda-feira, vou ter que trabalhar. Uma tristeza. Não deveria. Por quê? Trabalhar é um privilégio. É bênção. Então, quando você entende que trabalhar é uma bênção, né? Esses dias o irmão, o André, ficou 3 meses desempregado. E ele falou, pastor, chegou animado. Falou, pastor, primeiro ele chegou, arrumei emprego, animado. Aí ele falou, dia 16, porque não é nem na próxima segunda, era na outra, vou começar a trabalhar. Eu fico pensando, será que ele acordou? Ele como provedor da sua casa, né? 3 filhos. Será que ele acordou assim, desanimado? Nossa, estou 3 meses aqui sem trabalhar, estava tão bom. Ou ele acordou animado, ele acordou, orou, falou, Senhor, hoje é o primeiro dia, obrigado, quero declarar que eu vou ser uma bênção nessa empresa. Dá para entender o que estou falando? Ele não acordou desanimado, ele acordou animadão, para ir trabalhar. Quantos estão compreendendo? Então veja, mas muitas vezes, você fala, pastor, eu me lembro desse dia que eu comecei a trabalhar. Mas agora as coisas parecem que não estão suprindo tanto. O que mudou? O que mudou no meio do processo? Quem é que entulhou esse processo? Aí você pode falar, não, é um miserável do meu chefe que não me valoriza. É um miserável de não sei, sempre tem um culpado. Deixa eu te falar, quem pula deixa eu substituir a palavra aqui, aleluia, charamanais, né? São os caras que... Quem entulha o poço é você mesmo. Você precisa entender isso daí. Ansiedade. Deus é proteção, cuidado e suprimento. Mas se você ficou ansioso, a fonte parou. Não andeis ansiosos. Amém? Diz a palavra. Raiva. Então veja, Deus é amor. Se a raiva, com certeza a fonte parou. Fala, pastor, você está falando que você não sabe o que o miserável fez comigo. Estou com raiva. Aí você pergunta, mas você já perdoou o seu irmão, a sua irmã, o seu cônjuge, sua cônjuge? Perdoei, mas não quero mais falar. Perdoou o quê? Perdoou o quê? Você está com raiva ainda. Pastor, você não sabe o que ele fez. Você não sabe o que ele falou de mim. Eu fui injustiçado, ele falou um monte de mentira. E eu fico pensando, será que Jesus agradou a todos e nunca falaram bobagem a respeito de Jesus? Isso mudou a identidade de Jesus em relação aos demais? Jesus estava sendo crucificado e ele estava lá ministrando, perdoais, eles não sabem o que fazem. Qual que é a diferença? É a identidade. Alguns falam, pastor, nós é crente, mas nós não é bobo. E eu fico pensando, ainda me incluiu o miserável. O miserável me incluiu na frase dele ainda. Nós é crente, mas nós não é bobo. Fala por você. Não me põe nesse barco furado, não. Pastor, mas você não sabe o que fizeram. Irmãos, nem quero saber, eu quero saber se você está em Cristo. Se estão falando, deixa falar. O que não pode é isso afetar a sua identidade. O que não pode é você tomar isso como verdade. Porque aí você vai ter um grande problema. Pastor, mas falaram uma coisa absurda. E daí? Você é o que falaram? Não, não sou. Então joga logo a sua reputação fora. Cristo não tinha reputação nenhuma.
Mas você está preocupado ainda, o que estão falando, o que estão pensando, e se eu errar, o que vão pensar de mim? Deixa eles pensar o que quiserem. Deixa os seus haters falar. Ó, o pastor está ficando moderno agora, hein? Mas tem o crente não. O crente ele só quer ter seguidor. Se alguém, os haters, é aqueles que falam mal. É isso mesmo, né, irmãos? Pastor, como você descobriu isso? Aqui tinha um repórter que falava assim, ele dava as boas-vindas aos seguidores e aos haters. Eu falei, o que é haters? Aí minha filha me explicou. Mas o crente não quer ter haters. Mas Jesus teve um monte assim, ó. Um monte perseguindo e falando mal de Jesus. Mas Jesus pode, você não. O que difere? A identidade. Porque quando você acha que ninguém pode falar mal de você, porque você é lindo, perfeito, cheiroso, maravilhoso, afinal de contas, sua mãe disse isso a seu respeito. E aí, se alguém falar mal, você fala, eu não quero mais agora, estou com raiva, eu perdoo, mas não me relaciono mais. O que você fez? Você pegou aquela pedra e começou a entulhar. Ah, pastor, mas você está falando que foi seu amigo que falou, não foi seu pai, sua mãe, seu amigo. Geralmente o que mais entulha são os próximos, são os que você se relaciona. Quanto mais próximo. Ah, pastor, mas eu estou decepcionado com o meu cônjuge. Deixa eu te falar, na sua vida, uma coisa é fato. Se Jesus não voltar, todos vão partir e as pessoas vão te decepcionar em algum momento. Agora, a grande questão é o que você faz com essa decepção quando isso acontece? Você pega ali a pedrinha da decepção e entulha o seu poço? Ou você bate um avape e deixa o rio fluir? Então, o que acontece? Como cuidar da fonte? Então, se tem coisas que você descobriu agora que entulham, você precisa cuidar dessa fonte para que essas coisas, medo, ansiedade, o medo para a fonte também. A Bíblia não fala que o amor de Deus lança fora todo medo? Então tem pessoas que têm medo de tudo. Tem pessoas que não avançam por medo. Aí medo de liderar a célula não der certo, medo de casar e dar errado, medo de tudo. Medo de fazer uma faculdade e depois não conseguir seguir a carreira. Tudo tem medo. Também isso é um sinal de que a fonte não está avançando. Então, se você entende agora que você tem essa fonte, que tem coisas que entulham essa fonte, você precisa cuidar para que essas coisas não venham entulhar essa fonte. Então, você precisa ter um cuidado com a vida de Deus. Amém? Então, veja. Primeira coisa para você cuidar da fonte. Não se preocupe com o entulho de fora. Então veja, tem coisas que são entulhos de fato. Você sabe que é um problema. Tem coisas que você já identificou que é um problema. Mas eu te pergunto, o entulho, nós vamos começar uma obra aqui. Amém? Esse entulho, nós vamos deixar no canto aqui da igreja como marco da reforma de 2023? Ou nós vamos deixar esse entulho lá fora e nós nunca mais queremos ver? Como é que nós fazemos? Com o lixo da sua casa. O que você faz com o lixo da sua casa? Fala, pastor, eu tenho uma estima pelo lixo de casa, assim, que onde eu vou, eu levo ele. Então, às vezes eu vou no banheiro à noite, eu falo, não, só amanhã, não pode ficar para fora o lixo não, eu vou levar ele para a minha cama. Aí você acorda, põe ele em cima da mesa para tomar o café da manhã. É assim que você faz? Sim ou não? É evidente que não. Mas tem muita gente que faz exatamente isso no mundo espiritual. Alguém te magoa, ao invés de você perdoar e jogar esse lixo na caçamba e ir embora, você põe ele para dentro, mas você não sabe o que a pessoa fez comigo. Está trazendo um monte de lixo que entulha o fluir de Deus.
E aí sempre vai ter uma reivindicação, uma necessidade que jamais vai ser saciada. Por quê? Porque entulhou a fonte. Então tem muita gente que pega todo esse entulho, ao invés de deixar lá fora, né? Porque tem gente que é o seguinte, a pessoa, ela gosta tanto de lixo, que ela sai na rua, e ela fala, o lixo do vizinho, ela vai lá se intrometer no problema do vizinho e traz o lixo para dentro. Vai na casa dos parentes, cheio de lixo, e aí traz o problema para dentro. Então tem coisas que não tem nem a ver com a sua vida, mas você gosta tanto de entulhar a fonte, que aonde você vê um lixo, você fala, nossa, começou a sair uma gotinha aqui, daqui a pouco vai começar a jorrar. Deixa eu entupir um pouquinho aqui, que é para não jorrar nada da vida. Então, deixa eu caçar um problema. Vou lá na casa da minha sogra caçar um problema. Brincadeira, minha mãe também é sogra, amém? Amém? Oh, Deus. Então, veja. Então, esse mecanismo do entulho de dentro é o seguinte: quando alguém faz algo contra você, seja uma maldade, uma rejeição, uma mentira, uma exposição, isso é entulho de fora. E aí você tem duas opções. Ou você perdoa, joga fora isso, põe na caçamba e fala leva e continua vivendo sua vida, ou você põe esse entulho tudo para dentro. E aí você faz o quê? Você bloqueia, você entulha o poço dessa fonte de água viva. Quantos estão compreendendo? Que as pessoas estão olhando assim e falam, pastor, não estou entendendo. Quantos estão compreendendo? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Então veja, o que é que destrói esse lixo? Muitas vezes é o perdão. Um dia eu estava vendo uma matéria lá do Japão, o que eles faziam com lixo. Então eles separavam, reciclavam lá quase que 100% do lixo, e parte do lixo eles faziam adubo, parte do lixo eles faziam combustível para gerar energia na própria usina, um negócio assim extraordinário. Aqui no Brasil também, boa parte é separada, lógico que evidente uma quantidade muito menor, mas boa parte é feita adubo. Porque se não se reciclasse o lixo, o mundo inteiro teria acabado só de lixo. Seria só lixo no planeta. Amém? Então, veja, ninguém consegue viver com lixo. Vai dar ruim, vai dar problema, vai entulhar a fonte. Amém? Então, veja, só você é que pode entulhar a sua própria fonte. Não é o que as pessoas fazem com você. Não é o que o seu cônjuge faz com você. Não é o que o seu pai ou sua mãe faz com você, ou deixou de fazer por você. Não é. Você é responsável em manter e cuidar dessa fonte. Constantemente pessoas vão te ferir, acredite. Às vezes pessoas estão próximas. E às vezes o que acontece? Pessoas fazem coisas que você se sente ferido, mas nem é intencional. Às vezes eu converso com os homens e falo, não, porque minha esposa fez isso e aquilo. Ela costuma fazer isso, não, mas essa semana ela fez. Eu falei, você já checou se ela está de TPM, irmão? Que às vezes foi até uma coisa involuntária. Mas o cara gosta de pegar tanto lixo, tanto mimizento é especialista em jogar lixo para dentro. Às vezes a mulher só estava de TPM, mas o cara acha que era uma perseguição, que ela não ama mais. Coisa simples, mas o cara fala, não, pastor, acho que ela nem me ama mais. Que coisa. Então veja. Então, primeiro é o quê? Não se preocupar com o entulho que está fora. Está fora, deixa lá fora. E o que tiver dentro, você põe para fora. Perdoa, libera o irmão, né? Enfim. Segundo, conhecer que cada um desses rios de vida que ele flui. Então, diz que, projeta de novo lá, no João 7, acho que era 37, né, ou 38,
projeto 37. João 7, 37. 38. Olha que Jesus, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Está falando rios, né? Lá está falando fonte, mas eu vou pegar aqui esses rios. Falar de braços, falar de áreas da sua vida. Então tem áreas da sua vida que tem um rio que você já bateu, esse rio já bateu a VAP celestial. Talvez seu casamento vai a muito bom termo. Talvez o outro rio, as finanças, vai a bom termo. Mas tem algumas áreas ou alguns quadrantes da sua vida que a coisa parou de fluir. Talvez sejam relacionamentos com amigos. Quem aqui nunca teve um amigo que pisou na bola? Dá para entender? Quem aqui nunca teve um líder espiritual, um pastor, um líder de célula, um discípulo, que nunca pisou na bola? Então, se você tem essa expectativa, a primeira coisa, remove. Por quê? Essas coisas fazem parte. Mas quando pisa na bola, nós não cortamos, não. E às vezes Deus permite que tais coisas aconteçam nesses relacionamentos para checar qual que é a sua identidade. Ele permite. Saber se você avançou. Mas muitas pessoas é o seguinte, comigo não, pastor. Escreveu, não leu, o pau comeu. Olho por olho, dente por dente. É bíblico. Oh, Deus. Para com isso. Essa foi a orientação de Jesus. A instrução de Jesus foi o quê? Se alguém te bater, dá outra face para ela. Isso fala o quê? De identidade. O que a pessoa faz comigo não interfere a identidade de quem eu sou. Mas muitos gostam o quê? Ah, pastor, aprendi até na escola a lei de Isaac Newton. Exerceu força para lá, exerceu 10 newtons para... Se vier com 10 newtons, você vai receber 10 newtons. Os irmãos, para justificativa, lembra até das aulas de física. Está entendendo o que eu estou falando? Então, veja, não é assim que funciona. É fato que no decorrer da sua vida, coisas vão te frustrar. Agora, essas frustrações que elas vão acontecer, isso não pode fazer com que a vida de Deus flua em você. Sabe que muitas vezes aconteceu de pessoas falarem mal de fulano A, B, C e D. Eu sempre falo, existe o outro lado da moeda. Mas muitas vezes, porque você tem uma relação emocional, você já toma as dores também, e o problema nem é seu, mas agora passou a ser. E às vezes é até uma inverdade do que falaram, do que comentaram, mas aquilo você já foi o quê? Entulhando interiormente. E aí você não sabe porque você sempre está com a sede. Sempre está faltando algo. Fala para a pessoa do seu lado, remove os entulhos. Então veja, por fim aqui, terceiro. Então veja, só falando aqui do segundo. Existe um rio, né, que sempre vai passar e vai limpar todas essas impurezas. Então você precisa deixar esse rio fluir para que tudo aquilo que está, as inverdades que foram sendo introjetadas dentro de você, para que elas sejam lavadas e purificadas através desse fluir da palavra de Deus, através da vida do próprio Deus, que você já tem, se é que você já aceitou o Senhor Jesus, se é que você já crê no Senhor Jesus. Então, quando você crê, você aceita, e essa coisa começa a fluir na sua vida, você fala, Senhor, me lave, me purifica, me lava. E isso tem que ser algo constante na sua vida, porque quanto mais tem o fluir, mais puro mais cristalina é a água. Amém? Então veja, depois que você entende tudo isso, você precisa o quê? É o terceiro ponto, abraçar o novo estilo de vida que Deus nos deu. Então Deus nos deu um novo estilo de vida. Agora,
Qual que é o problema? É quando você quer viver o estilo de vida que Deus te deu, trazendo todo o entulho do mundo para dentro. Não vai dar certo. Então existe sim uma nova forma. Você agora tem uma nova identidade. Não é mais o olho por olho, dente por dente. Agora você é um dispenseiro da graça de Deus. Não importa o que falam de você, o que fizeram para você. Você tem a vida de Deus. Se alguém fez, quer constranger alguém? Porque tem pessoas que te provocam, porque elas querem receber uma resposta. Mas quando você expressa o amor de Deus, elas ficam até frustradas. E daqui a um tempo elas percebem, o que aconteceu com o fulano? Que ele está diferente. O dia que tiver um problema, ela vai te procurar. É assim que funciona. Então você pode ter certeza, faça uma avaliação da sua vida, nesse decorrer desses anos que você tem, quantos amigos falaram mal de você, quantos familiares te frustraram, quantas empresas você não se sentiu reconhecimento, mas não é questão de reconhecimento, é a questão de você liberar a vida. Você não vai ser satisfeito enquanto você buscar o mesmo estilo de vida que o mundo tem. Não vai conseguir. Você só começa a ser pleno e satisfeito quando você começa a viver o estilo da vida que Deus tem para você. E esse estilo de vida é muito simples. Muito simples. Não quer dizer que não vai ter os problemas, mas quer dizer que quando eu estou conectado nele, eu já sei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo, e é através dele que eu vou vencer. Não é através de mim. Enquanto você tentar vencer através do seu esforço natural e humano, a coisa fica complicada. E esse é o problema da maioria dos crentes. Mas quando você entende que é através dele, por ele, que esse rio começa a fluir e desobstruir tudo que está pela frente. Ah, queridos, aí nada pode paralisar. Aí você começa a experimentar coisas das quais você nunca experimentou, da alegria indizível, a paz que excede todo entendimento. Fala, nossa, era para eu estar desesperado numa situação dessa, mas você está tão em paz, porque você sabe que Deus está no controle, Deus cuida dos detalhes. Deus é um Deus detalhista. Deus é um Deus que cuida. Deus é um Deus que trabalha enquanto você dorme. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. Pastor, não vou precisar fazer nada. Vai, você vai precisar descansar, sabendo que você é o filho amado. Esse é o seu trabalho, é descansar. Quando você entende isso, que você é o filho amado, você é filha amada, e agora você precisa descansar, e deixar que o Pai faça. Aí você começa a experimentar dessa fonte. Aí você começa a experimentar dessas coisas extraordinárias, coisas que talvez você fala, nossa, eu tentei, eu me esforcei tanto para conquistar, eu corri atrás tanto, e parece que quanto mais eu corria, mais distante ficava. Pois é, descansa. Pastor, mas é muito simples, é só descansar em Deus, não preciso fazer alguma coisa. Pois é, não complique a vida cristã. Se coloque na posição de filho amado de Deus, para você poder desfrutar. Simples. Interessante que os meus filhos eles não sabem nem qual é a data que vence o aluguel, que vence a internet, que vence a água, que vence a luz. Eles só desfrutam. Só desfrutam. Porque eles estão na casa do Pai, e lá é o lugar de desfrutar, lá é o lugar onde eles têm liberdade, é na casa do Pai. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, eles ficavam pulando na cama, e um dia uma pessoa chegou em casa e falou, não deixa eles pular na cama não. Eu falei, eu deixo, eles são meu filho, aqui é a casa do Pai, que eles podem pular, ele não pode pular na sua, mas na minha ele pode. Pastor, quer dizer uma bagunça? Não, quer dizer que os filhos têm liberdades na casa do Pai. Na minha casa tinha um espacinho.
Um dia começaram a rabiscar a parede. Eu falei, não, esse é o espaço que vocês vão rabiscar. Na casa dos outros não pode. Mas aqui tem um espaço, uma delimitação. Estava ensinando o que era limite para eles. Então, na subida da minha escada, eles ficavam sentados assim, usando como banquinho, e rabiscavam assim no começo da escada. Ficou um bom tempo lá os rabiscos. Depois eles pararam. Mas eu ficava olhando para aquilo lá. Falei, na casa do Pai, quando os filhos são amados, eles têm liberdade. Dentro das limitações que o Pai estabeleceu. Dá para entender? Eu falei, aqui você pode, aqui está na casa do Pai. Lá fora você não pode. Mas aqui tem liberdade. O que eu estava ensinando? Pastor, é errado. Eu estava ensinando princípios para eles. De que eles têm liberdade na casa do Pai. Lá fora, o mundo não perdoa. Mas aqui você pode, dentro desse quadradinho. Esse quadradinho é a segurança. Sabe, queridos? Deus é Pai. Então não seja o filho que queira complicar esse relacionamento. Só desfrute. Qual que é a grande questão? É que muitas vezes você não tem revelação desse grande amor do Pai. Muitas vezes você não consegue dimensionar o valor que Deus tem dessa paternidade celestial que é sobre a sua vida. E porque você não tem dimensão de tudo isso, você não consegue fluir nessa fonte. Você não consegue se apresentar e se deleitar e se banhar e se saciar nessa fonte. Deixa eu fazer uma analogia aqui com você, para encerrar. Vamos supor que você recebesse um vasinho na sua casa. Tipo esse vaso aqui. Tem muitas folhas. Mas vamos supor que era uma arvorezinha de dinheiro. Não sei quantas folhas tem aqui. Mas esse dinheiro fosse um dinheiro assim, em dólar. Notas de, cada folhinha uma nota de $100. Olha, o pessoal animou, impressionante. O pessoal animou. E todos os dias você fosse aqui e você colhesse inúmeras folhas. E por mais que você tirasse todas as folhas, no outro dia todas as notinhas de $100 estariam lá. Folhas a jorrar eternidade. Você seria suprido em tudo. Teria os melhores planos, ou seja, saúde, não teria problemas financeiros, muitas coisas estariam aqui. Quantos aqui iam falar, eu não quero não. Porque todo dia eu vou ter que regar essa planta para que nasça. Eu não quero não. Vai dar trabalho. Nem de flor eu gosto. Quantos aqui teriam essa postura diante de tanta riqueza de notas de $100? Quantos? Então veja, eu só estou fazendo uma pequena ilustração. Quando eu falei que cada folha era de $100, as pessoas ficaram alvoroçadas. Por quê? Você já fez a conta. Uma média aí de 4 e pouco, vamos arredondar para 5. Você falou, cada folhinha R$500 é de Deus. Aí você falou, esse vaso aí tem mais ou menos aí umas 1.000 folhas. Nós estamos falando aqui de $5.000. Não, está errado essa conta, faz a conta aí agora aí. 1.000 vezes, não, 1.000 vezes 100, né? Meu Deus, até eu animei agora. Mas veja, por que você, a hora que eu falei do dólar desse preço, você conseguiu o quê? Dimensionar o valor. Mas eu quero te dizer, aí você fala, pastor, eu teria esse vaso sim. E se necessário for, eu precisasse cuidar desse vaso todos os dias, eu acordar e regar esse vaso, eu estaria diante desse vaso todos os dias, para que ele não secasse, para que as notas de $100 não murchassem e perdesse o seu valor e caísse, para que eu pudesse me alimentar quando vierem os frutos, barrinhas de ouro,
os frutos dessa árvore. Então veja, mas o que é proposto por Deus é infinitamente maior do que um vasinho de $100 que os frutos são barrinhas de ouro. Então eu te pergunto, sabendo dessas grandes coisas, que você já tem essa fonte, o que você precisa? É só estar na presença de Deus, remover esses entulhos, perdoar. Se alguém te faz algo contra, que vai gerar uma raiva, isso pode acontecer, sim ou não? Pode. Procura ajuda. Fala, eu estou com raiva. Nós vamos orar para você abrir mão dessa raiva. Resolva. Não fique absorvendo entulho dos outros para dentro de você. Tem coisas que não são pertinentes à sua área de atuação. Então não se intrometa naquilo que Deus não te chamou. Aquilo que Deus te chamou para fazer, aí faça. O que Ele te chamou para fazer? Cuidar dessa fonte, que já está dentro do seu interior. Cuidar para que ela não pare de jorrar essa vida. E para quanto mais ela jorrar, mais vida, mais unção, mais vida, mais prazer você ter. E eu quero orar por você nessa noite. Sabe, talvez tenha algumas áreas da sua vida, alguns quadrantes da sua vida, que elas estão indo bem, perfeitamente bem, glória a Deus. É um rio que passou e resolveu. Mas talvez tenham áreas da sua vida que estejam meio entulhadas. Talvez sejam os relacionamentos, talvez seja o casamento, talvez seja uma carreira profissional que não deslanchou, não avançou. Talvez sejam os sonhos que você já até abriu mão, está tão entulhado que você já nem lembra mais. Mas existe uma maneira de você desentulhar esses poços e viver essa vida cristã de uma forma descomplicada, sem complicar, só desfrutando dessa identidade que Deus te deu, desse novo estilo de vida que Deus te deu. Isso é simples, porque você é o filho amado de Deus, você é filho amado de Deus. Vamos ficar de pé se é que você pode. Eu queria orar por você nessa noite. Então, se existe alguma área na sua vida que de alguma maneira você enxergue que entulhou, você não tem avançado, e você acha que está muito complicado, mas agora você entendeu que é só descomplicar, é só se colocar nessa posição de filho amado de Deus e desfrutar, né? Pegar essa vape celestial desse rio, né? E falar, agora eu vou remover todo o entulho, tudo aquilo que de alguma forma paralisou a minha vida. Eu quero orar por você. Sabe, se você identifica que tem alguma área da sua vida que parou. Pastora, o meu casamento está ótimo, mas as finanças estão paradas. Então tem uma área parada. Não, o meu é o contrário, as finanças estão fluindo, mas o casamento está ruim. Os relacionamentos com os meus familiares estão ruins. Se tem alguma área da sua vida que você sente que emperrou, que parou, mas você crê que existe um rio interior, que vai voltar a jorrar, eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui, eu quero orar por você. Oh, aleluia. Sabe, hoje é noite de você desentulhar algumas áreas da sua vida. É a oportunidade de você responder diante de Deus e reconhecer e crer que Ele é o Senhor e só Ele pode desobstruir, só Ele pode mudar o cenário que está entulhado na sua vida. Mas para isso Ele já te deu tudo que você precisa. Porque quem entulha é você mesmo. E você pode nessa noite liberar perdão. Você pode nessa noite mudar o seu estilo de vida, para que esse fluir volte a jorrar de uma forma extraordinária. Mas para isso você precisa ter essa experiência com Deus,
Começa com a experiência, depois você começa crendo. Sabe, não, Deus é a fonte de vida. Só Ele pode te preencher. Sabe, o nosso Deus é tão grande, e talvez você fale, pastor, eu tenho um vazio interior tão grande. Esse vazio é tão grande que parece que nada pode preencher. Eu quero te dizer que o nosso Deus é grande. E só Ele pode te preencher esse vazio. Só Ele pode mudar o cenário interior que você se encontra hoje. Mas para isso você precisa abrir o seu coração. Sabe, nós temos muitos visitantes aqui hoje. Alguns estão aqui na frente. E eu quero fazer uma pergunta muito específica para você. Talvez você nunca aceitou o Senhor Jesus com um determinado entendimento. Talvez se você perguntar assim, você crê em Deus? Todos falam, não, eu creio. Mas sabe que no mundo espiritual nada é neutro. Eu queria que você projetasse para mim Romanos 10, 9. Ali tem um versículo muito poderoso, que pode ativar essa fonte. Esse versículo é aquele que a fonte é instaurada dentro de você. E diz assim, olha o que diz o texto: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E essa salvação está falando de uma salvação de uma vida eterna. Está dizendo que agora que você crê, essa fonte a jorrar, ela é conectada dentro de você. E aonde você vai agora, essa fonte de vida, ela vai. Por onde você anda, essa fonte de vida, ela começa a jorrar. Eu queria perguntar aqui, tem alguém aqui que nunca fez essa oração, aceitando o Senhor Jesus, e quer fazer pela primeira vez nessa noite? Tem alguém aqui que quer fazer essa oração? Tem alguém? Amém. Tem alguém? Está escuro no fundo, eu não estou enxergando. Tem alguém? Amém. Aleluia. Eu quero orar por você agora. Mas eu queria que você orasse agora. Você que identificou, que veio aqui à frente, identificou uma área da sua vida. Eu queria agora que talvez você precisa liberar perdão, talvez você precisa declarar uma vitória, talvez seja uma enfermidade, você não está vendo. Mas você vai declarar agora que você é sarado, que você é curado. Talvez seja o seu casamento, seu cônjuge tiver esse abraço, seu cônjuge, fala, nós vamos orar agora. Talvez seja uma coisa em comum, finanças do cônjuge, ora, declara, é assim que funciona. Mas para isso, existe um poder da verbalização. Verbalização. Por quê? Quando você verbaliza, ou seja, e oração não é questão, Jesus disse que não é para ser vãs repetições. Por quê? Fala de um relacionamento vivo. Imagina se todas as vezes que eu vou conversar com o Kleber, eu falar, oi, tudo bom, Kleber? Eu estou aqui para falar com você, amém? Virar as costas e ir embora? Não existe relacionamento. Não existe. O relacionamento é o quê? É você falar do jeito, a melhor oração é você falar com o coração. Então você pode falar assim, eu não sei orar, mas eu quero falar com você essa noite. Amém? Mas tem uma irmã ali que quer aceitar o Senhor Jesus? Vem cá, minha irmã. Aleluia. Vem cá com ela. Qual o seu nome? Flávia. Flávia. Vem cá, vamos orar por você. Amém? Vem cá com ela, acompanha ela. Sabe, queridos, essa é a melhor oração que um homem e uma mulher pode fazer. Porque esse é um marco, quer dizer que esse é um marco na sua vida. Né? Pode existir um vazio, mas existe, quando você aceita o Senhor Jesus e crê, como diz ali, a palavra de Deus, isso muda o cenário da sua vida. Né? E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Né? Esse é o tiro de partida para uma carreira proposta. Amém? Amém. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida da Flávia. Eu vou falar e você repete, tá bom? Fala assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Salvador. E naquela cruz, você morreu por mim. Para que eu tenha uma vida. E uma vida em abundância. Eu creio que hoje, em meu nome, fala Flávia, seu sobrenome. Flávia Daros,
está escrito no livro da vida. E essa fonte a jorrar eternidade afora, ela está em mim. E eu vou remover todos os entulhos. E por onde eu andar, eu serei uma bênção. Em nome de Jesus. Vamos selar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e declaramos, ó Deus, que a tua filha agora, Senhor, a Flávia agora é a filha amada de Deus, e por onde ele andar, por onde ela chegar, a teu Espírito chega, a paz do Senhor chega, e ela vai ser levantada como uma coluna, não somente na vida dela, mas na vida de muitas pessoas. Ela vai ser uma bênção, e ela vai ter experiências sobrenaturais, e ela vai testemunhar e testificar que só o Senhor é Deus por onde ela andar, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Mas eu queria orar com você agora. Enquanto eu oro aqui, você ora. Eu estou desentulhando agora as minhas finanças, meu casamento. Eu estou descomplicando agora. Estou me colocando agora na posição de filho amado, para que eu viva uma vida cristã simples, sem complicação. Como que é isso? É só desfrutar. Amém? Então, enquanto eu oro, eu queria que vocês orassem. Pode subir o som para os irmãos orarem também. Você que está aí, pode orar também. Coloque as mãos para frente. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos. Oramos, ó Deus, para que cada um dos teus filhos possam viver uma vida simples, descomplicada. Uma vida, Senhor, que vale a pena ser chamada de vida. Que eles possam prosperar em cada quadrante das suas vidas. Que eles prosperem, Senhor, nos relacionamentos. Que eles prosperem, Senhor, nas finanças, no casamento, na carreira profissional. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, libera a vida. Que eles possam remover todo o entulho, tudo aquilo, toda a frustração caia por terra, toda a decepção caia por terra, toda a raiva caia por terra, todo ressentimento caia por terra, que o perdão seja liberado nessa noite, e eles possam viver uma vida descomplicada, debaixo da tua graça e do teu favor, como filhos amados que são, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém? Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia. Dê um abraço, pelo menos 5 pessoas. Fala, você é o amado de Deus. Amém? Pode acender as luzes para mim aí no fundo. Ô Renato, vem aqui, não vai embora não.